Oi, eu sou o Edu Jurek e esse é o Jurek Gazette. E aí pessoas, tudo bem? Esse é o primeiro episódio gravado especialmente para o formato podcast. Os outros foram só eu lendo o episódio, colocando umas vírgulas sonoras, umas coisinhas assim. E esse episódio levou um tempo pra ser feito, porque, cara, a coisa do cansaço é real, né? A exaustão mental, a exaustão emocional, tá difícil. Eu tô aqui tomando meu bom vinho e decidi que essa é a hora que a gente vai ter que gravar isso aqui, né? Então vamos lá, espero que você goste. Então, a gente tava esses dias aqui rolando no Instagram e descobri esse bar chamado Alto, que fica ali na badalada e burguesa região de Pinheiros, Vila Madalena, onde tem vários desses entretenimentos que eu chamei, né, que é a mistura de empreendimentos e entretenimento. E ali existe várias opções. Onde a galera vai lá pra gastar R$35 num drink, que é o preço de uma garrafa de gin com 3 latinhas de água tônica naquele site Imigrantes Bebidas. Se você não conhece, pega essa dica aí que é boa. É um bar que tem uma estética bem modernosa, um design gráfico lindo, que eu gostei bastante, e que serve essas bebidinhas e as clássicas breja pós-job, né, meu? Quando eu vi as fotos, eu achei o bar bem parecido com aquele bar Caracol, que inclusive fechou recentemente, que segue mais ou menos a mesma ideia, né? O Caracol, na verdade, ele é um bar de música eletrônica, umas coisas mais alternativas, e ele também tem um design incrível, ele tá sempre das minhas referências visuais, porque eu gosto bastante do design dele. Esse bar, por sua vez, o Caracol, ele me lembra muito a Void. Teve um hype uma época e agora ele já tá meio... caiu um pouco no esquecimento, daqui a pouco talvez ele volte a ser um hype, né? Que o Void ficava lá, acho que fica ainda, tá aberto ainda, lá no Largo da Batata, que também fica em Pinheiros. E a galera recomendava comer o tal do bolovo, que é uma febre, né? Tipo, antigamente, como você falou do bolovo, hoje em dia todo mundo sabe o que é um bolovo. Que é uma massinha de carne com queijo e um ovo cozido no meio. Gente, realmente é uma delícia. Agora eu tô vegano, né? Então eu tô procurando mais substituições pro bolovinho, mas se for encontrar aí eu aviso você. Esses bares que eu citei agora, eles têm uma coisa em comum, né? Além de carregar um conceitão. Todos eles são bem convidativos pro público 30+. Entenda que o público 30+, não necessariamente pessoas com mais de 30 anos. Eu sou o público 30+, eu tenho 30 anos. Na verdade, eu tô me referindo aos millennials, mas a gente vai chegar lá logo logo. Esse público, ele provavelmente já tá um pouco mais firme na carreira, já ganha um pouquinho melhor. E provavelmente detesta o trabalho, mas se mantém trabalhando lá porque o salário é o que permite gastar com look e gastar com drinks, né? Não é mesmo? É o que eu faço. E com bobagens na internet também, que faço com frequência. O lugar, ele oferece uma luz baixa para descansar as vistas cansadas das telas que a gente trabalha o dia inteiro. Os assentos para você não ter que ficar cansado. Uns espaços abertos para fumar o estresse ir embora. Aquela música animadinha que tem um espaço só pra isso, então não é música no lugar todo. Tem música no lugar todo, mas pra você dançar, você escolhe. Então tem uma pista, né? Você pode ter essa decisão, se você quer dançar ou não. E a comodidade que o jovem 30+ não vai trocar por nada, né? Foi-se a época de tomar breja quente lá na Roosevelt, ou dividir aquele campo largo doce, horrível, na praça da faculdade, que eu fazia muito com meus amigos. Agora, pra você, proletário 30+, você merece tomar drinks caros, sim, tá? Repita essa frase até você tá com o teu cartão estourado e a sua análise daqui pra frente vai ser sobre como você não tem mais dinheiro pra nada. O público 30+, os famosos millennials, como eu falei anteriormente, eles enfrentaram basicamente tudo no tempo de vida já, né? A gente já passou por crise, por guerra, por pandemia, por mudança radical na estrutura do conceito de trabalho, aquele ser monstruoso na presidência flertando com o autoritarismo, mudanças sociais bem drásticas causadas pela internet, crises climáticas e até OVNIs têm sido notícias ultimamente. É no mínimo entendível que essa busca, né, pelo hedonismo, pelo curtir a vida, curticeira, né, esteja bastante alta. E se soma essa sociedade do espetáculo que a gente tá vivendo, né, que a gente precisa performar basicamente quase tudo para uma audiência que nos assiste, né, nossos seguidores, os nossos seguidores. E resulta num fenômeno que provavelmente já atravessou teu dia a dia, que é a exaustão. E, gente, eu não tô falando isso baseado só em fontes da minha cabeça, tá? Eu sou uma pessoa agora que está estudando novamente. Tô fazendo um MBA. Eu acho muito chique esse nome, MBA. Em gestão de negócios e estética da moda. E lá a gente fala bastante sobre isso. E um dos livros da bibliografia é o famoso A Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, que eu tô lendo e tem muitas das ideias que eu tô trazendo aqui vem desse livro. A gente não demora muito pra ali no feed que a gente tá rolando a gente se deparar com aquele termo do Clube das Exaustas. Tem um Instagram chamado O Clube das Exaustas e também tem
diversas postagens daquele Instagram famoso, Bom Dia Óbvios, que fazem referência à coisa de estar cansado, né? Tudo das cansadas, das exaustas, a associação dos sem carismas da Camila Frender. E aí eu me deparei esses dias também com algumas manchetes da Globo, do BBB, que eu fiquei assim, gente, como pode, né? As manchetes são as seguintes: Bruno Gaga desiste do BBB. O Bruno Gaga, um dos participantes, decidiu desistir, apertou o botão do foda-se, que é o grande botão pra desistir, que todo mundo gostaria de ter esse botão na vida real, mas não tem. Aí a outra manchete é: Alface encontra jeito de fugir da casa. A outra manchete: Fred declara: cheguei no meu limite. Aí, usando o BBB como uma grande lupa sobre a sociedade, a gente pode entender essas relações que acontecem no nosso cotidiano, né? Essas falas também denotam o nosso grandioso cansaço. E é engraçado usar o BBB porque o meu vô de 70 anos esses dias me ligou, a gente tava batendo papo, a gente ficou mais de uma hora conversando, meu vô é bem conversadorzinho, e eu sou também, então já viu, né? A gente ficou conversando sobre trabalho, várias coisas, e ele usou vários exemplos do BBB pra puxar assuntos, assim. E eu achei muito engraçado como que um cara, eu vou chamar cara porque eu não considero um senhor, um cara de 70 anos usa referências do BBB, né? Pensando nessa lógica que a gente tá inserida, assim, né, ali considerando os millennials, considerando a carreira, considerando o salário, a gente precisa falar sobre trabalho, que é o que ocupa uma grande parte da nossa vida, se não a maior parte da nossa vida. E o trabalho não é mais o mesmo. Avanços tecnológicos, a catapulta de mudanças que a pandemia causou, todas essas coisas, elas não estão mais conversando as legislações de trabalho. E aí também teve todos os maus tratos que o golpista causou nas leis trabalhistas, e por golpistas a gente vai chamar aqui o Temer, a pejotização da nossa vida, a CLT, que é um grande sonho de consumo, e não deveria ser um grande sonho de consumo porque é o básico, é o mínimo, né, no caso são as leis trabalhistas, ela foi consolidada, a CLT significa Consolidação das Leis de Trabalho, e ela ficou instituída em 1943 pelo controverso Getúlio Vargas. Inclusive o Getúlio Vargas, ele é o número 1 da carteira de trabalho, visto no TikTok da Vitória Greve. E botou ordem na relação de trabalho pós-revolução industrial, que aqui no Brasil começou ali depois, no início do século XIX, 1900 e alguma coisa. Quando as primeiras indústrias surgiram aqui, a regra era: cada dono de fábrica inventa a sua regra, e a regra é não ter regras. Então o povo trabalhava 14, 18 horas por dia. E aí que isso começou movimentos trabalhistas, né? A classe trabalhista se reuniu, começou a fazer greve, as coisas mudaram. Ficou instituído então que se trabalharia 8 horas por dia, 1/3 da duração total de um dia, né, das 24 horas, e 40 horas por semana, com direito a um descanso semanal, que é o domingo, que até Deus descansou. Não saberemos, sou ateu. Não sei muito dessas coisas de Bíblia. E aliás, a coisa das greves que fizeram essas mudanças acontecerem é também um direito do trabalhador. A gente tem direito a fazer greve. E é assim que as coisas mudam, porque enquanto você tá lá entregando essas paradas, o entregador está nem aí. Quanto mais você entrega, mais ele quer, mais se enfia no seu. Provavelmente a maioria de vocês que tá ouvindo isso aqui não se encaixa nessa regra, porque as coisas mudaram muito e ganhar, hoje eu tô usando o termo ganhar uma CLT, é quase como achar o bilhete dourado do Willy Wonka. Provavelmente você trabalha como PJ ou no regime de teletrabalho, que eu inclusive acho um termo bem vintage, né? E aí, pra galera que trabalha no teletrabalho, eu incluso, abriu uma nova brecha na legislação ali durante a pandemia, em que essas 8 horas diárias, elas não são mais monitoradas. Então você não tem um horário de entrada nem um horário de saída. Você tem uma demanda a ser cumprida por dia. E aí isso abre outra brecha, a brecha da brecha, para que você trabalhe ainda mais. Eu vou recomendar 2 episódios do podcast do Mamilos, que é uma grande meca na minha saúde mental e minha saúde emocional quando eu penso em trabalho, eu penso em algumas coisas da sociedade, que eles se debruçam mais sobre essa questão, eles vão conseguir falar muito melhor do que eu aqui. O primeiro é o Tempos Modernos, trabalhando em home office, e o segundo é Trabalho Digno no Capitalismo, Meta Utopia. Esse segundo ele fala bastante sobre os casos de neoescravidão que rolou ultimamente em relação aos vinhos lá da Serra Gaúcha, que inclusive não consumimos mais, hein? Ei. Não obstante a coisa da gente ter que trabalhar igual uns ratos de laboratório, a gente também começou a ter um outro probleminha, que foi a infodemia, na época da pandemia, né? Em 2019, o Brasil foi classificado como o país mais ansioso do mundo e começou a enfrentar a pandemia do coronavírus ao mesmo tempo, né? E aí surgiu a pandemia de informações, que é a infodemia. Pesquisas mostram que o povo brasileiro passa mais de 9 horas por dia conectado à internet e 90% dos lares brasileiros já têm acesso à informação digital, nem sempre ela é de qualidade, né?
E aí a OMS começou a pesquisar isso e descobriu que a infodemia, que é esse excesso de informação, agrava ainda mais esse quadro de ansiedade e afeta a tomada de decisão. Portanto, a gente nunca confiou tanto nos outros para tomarem decisões por nós, porque a gente tá cansado, né? Então é difícil escolher alguma coisa quando você tá cansado. Você quer a primeira coisa que aparece pela frente. Você tá morrendo de fome, você vai comer o arroz de 7 dias que ficou lá na geladeira e você esqueceu, mas você tá com fome, entendeu? E aí eu encontrei no Instagram esse Instagram chamado SPA Fora, que ele é uma curadoria de rolês mais alternativos aqui em São Paulo, que foi onde eu conheci o Bar Alto, esse aí começou todo esse post, né? Preciso confessar que eu amo conhecer esses atalhos que encurtam a minha tomada de decisão, né? Que me colocam a informação ali na palma da minha mão. Nessa vibe, eu acho que o serviço de curador de internet, ele virou quase como um garçom digital. E aí a gente dá uma gorjetinha dando um likezinho, um compartilhamento, interagindo, a coisa do engajamento, né? Quando a gente cansa de escolher, de decidir, o capitalismo pensou assim: bom, antes eu enfiava as coisas tudo de goela abaixo por ele, mas agora ele tá cansado, entendeu? O que eu posso fazer pra ele abstrair desse modo de sobrevivência, essa coisa que eu mesmo inventei? O que dá pra fazer? Vamos falar pra ele descansar. Então o que a gente vai fazer? A gente pode lucrar com esse descanso também. A gente pode dar o quê? Todas as opções num lugar só, porque não tem que decidir. A gente cobra mais por isso e ele fica ali, ele paga pra ficar de boa. O que virou um luxo, né? O conceito que eu cheguei aí, pesquisando as coisas, é o conceito antes da meia-noite. E aí o Bar Alto, né, que iniciou toda essa ideia aqui que eu tô escrevendo, postou esses dias assim: olha a praticidade que a gente tá te oferecendo nesse rolê. A gente tem bar, a gente tem drink, a gente tem comida, a gente tem pista de dança, a gente tem gente bonita, a gente tem fácil acesso, a gente não cobra entrada, você não precisa escolher pra onde você vem aqui você tem tudo. É como se fosse uma plataforma dos rolês, né? Isso sem contar que com a ideia contemporânea de que é possível ter tudo. A gente tem essa noção de que a gente consegue ter tudo ao mesmo tempo em todo lugar, né? Tanto que o Oscar de melhor filme desse ano foi justamente por esse filme chamado Tudo ao Mesmo Tempo em Todo Lugar. E o melhor de tudo é que você consegue fazer tudo isso antes da meia-noite. E por que eu tô frisando muito essa coisa do antes da meia-noite? Porque existe essa DJ irlandesa que fundou lá na Inglaterra o conceito do Before Midnight, que é uma festa que surgiu em 2022, que começa às 7 da noite e termina meia-noite. A balada, né, coisa que sempre sou assim, vamos pra balada, uma coisa bem jovem, ela agora chegou numa versão 30+. E aliás, essa noção de juventude que a gente questiona e requestiona o tempo inteiro, né, a geração dos millennials, assim, fica se questionando esse tempo todo, a gente agora tá se chamando de velho, porque a gente já viveu tanta coisa que parece que a gente já viveu uma vida, assim, de 70 anos, né? Esses velhos que estão exaustos, estão surfando na pororoca das mudanças, na cultura do trabalho, precisam de um descanso. Encontraram nesse conceito 30+, quase como se fosse um retiro espiritual, porque lá ele oferece o quê? Equilibrar a tua vida social e a tua vida profissional. Então, assim, você tá cansado do trabalho, mas você quer dar uma flertada, tu quer bater um papo, tomar um drink, você pode vir aqui, porque aqui você vai embora cedo, você vai poder descansar pra trabalhar mais amanhã. O capitalismo, ele é ligeiro. A gente começa a se deparar com termos, né, com jargões, que é: temos cadeiras, terminamos cedo, Jamie Lee Curtis não troca o sono por festa. Isso foi uma manchete que eu vi na época do Oscar, que ela falou assim: gente, pelo amor de Deus, façam shows durante o dia, façam uma matinê. Ela fez essa petição porque ela fala assim: eu não vou trocar o meu sono por nada. Eu adoro vir aqui participar do rolê do Oscar, mas eu não vou pra after party, gente. Eu quero descansar, preciso dormir. Faz bem pra minha pele, entendeu? A coisa das bebidas não alcoólicas começou a surgir muito. A gente tá ouvindo muito falar sobre a melatonina. E aí, recentemente, a Veja lançou uma matéria chamada o remédio que os jovens estão tomando para ter alucinações. E também a CNN publicou que estudos sugerem que os adolescentes enfrentam epidemia de problemas com sono. E esse remédio que a Veja se refere é o Zolpidem, que é um clássico remédio usado para pessoas que têm problemas de insônia. Você toma e capota. Realmente, gente, é uma delícia, já tomei, tá? Preciso confessar. Toma remédio pra dormir também. Faz parte dessa sociedade maluca que vivemos. O que eu chego à conclusão com todas essas coisas? Porque eu trago um monte de informação e não chego a lugar nenhum. Mas a ideia é realmente não chegar a lugar nenhum, né? Eu acho que a gente vai chegar num lugar onde a gente vai esperar por coisas mais... Dada de mão beijada pra gente. Algo clássico, mão beijada. Eu imagino, né? Streamings com programação ao vivo, que você não precisa mais escolher. Então você liga a TV, já tá passando alguma coisa, você fica ali preso. Episódios lançados semanalmente, que você não tem que escolher
Eu não gosto quando tem uma série que lançou um monte de episódios de uma vez só, porque quando eu vejo já fico cansado só de ver, então eu não quero ver. Mas se eu tenho só um episódio pra ver por semana, aí talvez eu veja, entendeu? A gente vai ter listas de curadoria, a gente vai ter o consultor de escolhas, a gente vai ter sempre esse lugar pra se sentar, né? E de preferência ao sol. Pra sentar ao sol tem que pagar um pouquinho mais caro. Daí eu fiquei pensando assim, como eu me imaginava quando eu tivesse 30 anos. Eu imaginava que eu, por ser esse recorte LGBT, né, principalmente hoje me entendendo como uma pessoa não binária, eu não conseguia me imaginar como dentro de um casamento, por exemplo. Me imaginava com um trabalho estável, me imaginava com a minha casa própria, com um carro, com um cachorro. Eu tenho algumas dessas coisas, porque eu acho que foi coisas que eu busquei a troco de trabalho muito árduo e que nem sempre fazia muito sentido pra mim, mas busquei isso. E a realidade é, hoje em dia eu trabalho muito, eu divido apartamento com a minha melhor amiga, eu não tenho um carro, eu não tenho um casamento, eu não me sinto estável na minha carreira, eu quero mudar de coisa o tempo inteiro, eu estou extremamente cansado, não consigo mais ter planos pro futuro, porque a tomada de decisão do que eu quero fazer para o futuro ficou cada vez mais pesado. E aí eu resolvi perguntar pros meus amigos o que eles achavam que eles iam ser quando eles tivessem 30 anos e qual é a verdade. Então eu vou deixar vocês aqui com alguns áudios dos meus amigos falando o que eles achavam. A primeira pessoa que me respondeu foi a Thalita. A Thalita falou o seguinte: com 30 anos eu achava que eu ia ter uma casa própria, um carro e um relacionamento de longa data, pensando se seria a hora de engravidar. Hoje, com 31, eu vivo na casa dos meus pais, às vezes viajo no esquema nômade digital. Tô solteira, prestes a completar um ano num trabalho que eu acho promissor e que me dá a perspectiva de construir uma carreira no jornalismo. A minha amiga Nathalie falou o seguinte: por algum motivo, eu achei que com 30 eu teria a mesma vida da minha mãe, que teve 2 filhas antes dos 30, então eu achei que com 30 anos eu já teria filhos, que eu estaria casada com um homem, que eu teria uma casa. Isso é o que eu achava da minha vida com 30 anos. Eu tenho 32, sou solteira, sem filhos, e tenho lidado com a frustração de não ter isso e ser feliz mesmo assim. E é bem legal só ser puta com 32. Gente, eu adorei. Porque é isso também, né? Você pode estar feliz se você não ter a vida dos 30, porque às vezes os 30 não são realmente aquela coisa que a gente tava esperando. A minha amiga Juliana falou assim: cara, com 30 anos eu achava que eu ia estar morando na Europa. Olha, chique ela. E que eu ia ter um trabalho super estável, mas não me imaginava nem com filhos, nem casada, eu acho. Eu nunca tive isso como prioridade. Eu ainda quero morar na Europa, mas não sei se é a minha prioridade hoje. Porque, bem, tivesse de morar lá e vi como pode ser solitário quando a minha rede de apoio está aqui comigo. A minha amiga Isadora falou o seguinte: nossa, amiga, então, quando eu era criança, eu lembro que eu vi, acho que foi numa Marie Claire da vida, uma foto que devia ser a Ana Paula Arósio. Assim, ela tava andando e a foto era meio de baixo pra cima e ela tava com os cabelos ao vento e com um blazer vermelho, uma saia preta, bem businesswoman. E eu lembro que quando eu olhei aquela imagem, eu associei aquilo à vida adulta. Então, com 30 anos, eu imaginava exatamente assim. Eu não imaginava uma casa, eu não imaginava um marido, eu não imaginava crianças, eu não imaginava nada disso. Eu imaginava eu andando na rua com um blazer vermelho, uma saia preta, em direção ao sucesso. Então, eu acho que eu sempre imaginava os 30 como sendo essa fase de independência, poder. Eu não me imaginava com muitas posses, mas eu me imaginava com muita autonomia. E hoje em dia, com quase 30 anos,
Eu tenho momentos em que eu sou a Ana Paula Arósio andando na rua com os cabelos ao vento, assim. Num dia que as coisas dão certo, se eu tô escutando uma música muito boa, se eu tô ovulando. Então tem alguns momentos que eu sou essa imagem estática na revista. Agora, eu percebo que tem muitos momentos em que eu me sinto como se eu tivesse 10 anos de idade, como se eu tivesse 17 anos de idade, 22 anos de idade. Então, momentos em que eu me sinto com medo e querendo colo, momentos em que eu me sinto querendo meter o louco e fazer decisões completamente inconsequentes, e momentos em que eu me vejo tomando decisões importantes e confiando no meu instinto, crescendo. Então eu diria que os 30 anos hoje em dia parece muito mais uma junção, uma coleção de várias idades. É só que agora eu consigo manejá-las um pouquinho melhor para que elas não tomem controle 100% da minha existência. E para que de vez em quando eu ainda consiga ser a Ana Paula Arósio. A minha amiga Laura falou o seguinte: Amigo, pra ser sincera, eu nunca pensei muito pra frente na minha vida. Eu nunca nem me imaginei com 30 anos, pra ser sincera. Eu só imaginei minha vida até depois que eu saísse da faculdade, que eu também não sabia direito qual faculdade eu faria. E aí eu imaginava minha vida até isso, eu não sei quantas, na verdade, acho que eu imaginava com 30, assim, depois da faculdade. Eu imaginava formada, com um carro e morando em qualquer outro lugar que não fosse a cidade que eu morava, que era o interior de Santa Catarina. Então é isso. Eu acho que o que eu consegui imaginar quando eu era mais jovem da minha vida, assim, eu consegui. Me formei na Universidade Federal, que eu achava algo muito difícil. Me formei num curso que eu achei muito legal. E tenho um carro. E moro em Floripa. Faltam algumas coisas agora pra quem já pensa, né, com a mentalidade de agora, mas o que eu fui capaz de pensar enquanto adolescente ou criança, eu acho que tô vivendo. E pra encerrar, a gente vai ouvir minha amiga Luma, que inclusive paga as contas dela fazendo conteúdo na internet sobre pessoas com 30 anos, sobre os millennials. Ela falou o seguinte: Como que eu achava que eu ia estar quando eu fizesse 30 anos? Eu lembro que quando eu tava com 18, falei, nossa, não vejo a hora de estar com 30, com minha vida resolvida, bem adulta. Eu lembro que eu tinha uma pira de que eu ia ser gerente, não sei do que, se uma editora de revista ou se era de design mesmo. Eu acho que era tipo editora de revista, que eu ia andar de escarpão e saia lápis. Ia ser gerente de uma grande, sei lá, multinacional. Não, aos 30 anos larguei tudo pra virar artista independente, né? E sofrendo horrores, sem casa própria, sem carro, vivendo de aluguel, pagando boleto. Porém, contudo, entretanto, posso garantir que eu tô nas melhores fases da minha vida, eu acho, se não a melhor. Então, falaria pra Luminha naquela época que eu não tenho tudo isso que eu achei que eu ia ter, mas eu tô muito feliz com as coisas que eu tenho hoje. Se você quer participar desse podcast, você pode me mandar uma mensagem no Instagram, ou provavelmente você é meu amigo, me manda um zap que a gente conversa. Então, se você tiver comentários sobre esse episódio, por favor, me mandem. Eu vou encerrar esse áudio com o áudio deles, porque realmente é muito bom. Espero que vocês gostem e até o próximo episódio, gente. Confira todos os links e imagens desse texto no meu blog, jurecgazette.home.blog. Me siga nas redes sociais, @edujurec no Instagram e no TikTok, e procure por Jurec Gazette no YouTube. O meu site profissional é www.eduardojurec.com. Até a próxima!